E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é André Carmelito. Nesse vídeo eu vou mostrar mais um equipamento, mais uma relíquia que vai para descarte. E ao contrário do que parece, não é um frigobar. É uma central telefônica, um PABX da Siemens. No cliente foi substituído por um IP e essa aqui vai para descarte. Eu vou fazer um vídeo dela mostrando aí para matar a saudade de quem esquentou a cabeça, quem se incomodou com isso aí, trabalhou bastante, sabe a incomodação que era, a dificuldade que era trabalhar, a gente não tinha documentação, né? Porém, esses equipamentos Siemens eram de extrema qualidade. Aqui pela parte de baixo a gente tem a alimentação dela, a entrada C, e aqui onde entrar com a rede, com os cabos dos ramais e linhas, por exemplo. Vou mostrar ela de frente. Essa aqui ela vai para descarte, já deu o tempo de vida dela. A gente tem alguns módulos, algumas plaquinhas aqui, CPU. Esse aqui é o módulo ou placa E1. Aqui é uma plaquinha para ramais digitais. Essa aqui é para ramais analógicos e troncos analógicos, e aqui também essas duas últimas também. Então é para ramais analógicos, eu vou mostrar aqui nos detalhes dela, e troncos analógicos. Esse um aqui é para troncos, a gente chamava troncos digitais, né, que é uma sinalização na verdade europeia. Então você tinha os canais lá, poderia chegar aqui até com 30 canais, por exemplo, com um par de cabo coaxial que vinha lá do modem da operadora. Esse aqui é o cabinho de configuração. Esse já era um dos problemas que a gente enfrentava em campo. Não tinha muita documentação como se tem hoje. Hoje a gente acha qualquer coisa na internet, na época não tinha. Você precisava de um cabo para configurar a central com software específico, você precisava de um cabo para configurar o E1 com software específico, tudo você precisava de licença, não achava documentação, às vezes os coleguinhas aí não ajudavam muito, então era complicado mexer com essas centrais. Eu lembro que uma das coisas que a gente fazia muito, dava qualquer problema lá no cliente, a gente desligava, retirava a placa, por exemplo, tem que dar uma puxadinha para cá e cuidar para não estragar a placa e puxa ela. Era limpar esses conectores aqui com borracha de apagar lápis. Fiz muito disso. Você limpava aqui, conectava, inicializava a central, voltava a funcionar. Essa aqui é uma placa para KS, ou terminais digitais. Olha só. Uma coisa é certa, os caras sabiam fazer placa, sabiam fazer centrais. A tecnologia deles era muito top. Isso era ruim de mexer. Eu sofri muito, não tive treinamento nenhum. O chefe só dizia, ó, vai lá atender e resolver criar um nó na HG, que a gente chamava às vezes de alguns modelos. Ó, essa aqui é a placa E1. Aqui a gente via se tinha algum erro através de alguns códigos aqui, ó, nesse display de 7 segmentos. E é o RX e TX, circuitaria aqui da placa. Isso aqui nem podia estar pegando com a mão, porque poderia queimar por causa da eletricidade estática. Como isso aqui hoje vai pro lixo. Mas eu dou graças a Deus, essas centrais eram muito ruins de mexer, muito ruim de trabalhar. Ó, já quebrei tudo, viu? Se fosse de cliente, tava lascado. Essa aqui é a CPU. Tem que tomar muito cuidado para não quebrar, não tirar ela. Uma Atmel aqui, a T-Mega, da mesma família do Arduino aí pra quem programa. Dando graças a Deus que vai pra grota isso aqui, vai pro descarte, porque ou coisinha pra sofrer lá nos anos 2000. Sofri muito com isso aqui, não tive treinamento nenhum pra trabalhar. Aqui as plaquinhas de ramais, ó, ramais analógicos, e aqui são os troncos analógicos, 2 troncos. Então aqui que entrava as linhas, por exemplo, as linhas da Oi, linhas analógicas, né, padrão Anatel, entravam por aqui. A gente tem relés, capacitores, optacopladores, transformador, casador de impedância de áudio e que é a circuitaria dos ramais. Uma coisa é certa, essas placas era difícil dar problema, muito difícil. A gente não consertava isso aqui. Máximo uma proteção ou outra quando dava um raio, era difícil queimar. Aqui é só para ramais analógicos. Ela é encaixada lá no fundo, ó. Aqui é CPU, o E1, aqui a gente pode instalando as placas de ramais. Poderia ter mais, ampliar aqui, ó, nessa parte de cima não tem nada. Aqui vai todas as placas, ó. Ramal também. São todas iguais, na verdade, só que muda, nesse caso dessa central, é essas que tem 2 troncos analógicos aqui, ó. A gente tem a circuitaria diferente, troncos analógicos e ramais analógicos. Quem aí também sofreu com essas centrais lá nos anos 2000, quem se bateu com ela valendo, eu vou abrir a parte de trás ali. Aqui entra a alimentação e aqui tá a fonte da bichinha. A fonte é o que dava mais problema. Fontes eu consertei algumas. Dava problema de descarga atmosférica. Então aqui, como eu falei, a entrada da rede AC, né? 220 ou 127. E aqui tá a fonte da criança. Isso aqui é o que dava mais problema. Quando você não tinha um estabilizador lá, um no break, não tinha um bom aterramento, uma boa proteção, dava pau nessas fontes. E era ruim de consertar isso aqui. Algumas a gente ligava a bateria aqui embaixo, entrada positivo e negativo. Então faltava luz, a bateria mantinha ela funcionando, né? Sistema de backup, de contingência. Eram equipamentos de muita qualidade, de hardware. E agora vai para o lixo, porque já deu o tempo dela. Esse é o tipo de equipamento que eu não quero guardar nem para lembrança. Não quero mais nem saber de mexer nisso aqui da minha vida. Chega.
Eu acho que nem tem mais rodando dessas aqui também. Já se foram. Se foram todas, dificilmente a gente vai encontrar algum em campo aí. Eu acredito que não, pelo menos. Hoje a telefonia IP tá substituindo tudo. Essas analógicas assim, a maioria delas estão morrendo. Nem essa carcaça aí não tem o que utilizar. Fazer um hack aéreo, nada. Vai pro lixo também. Não dá pra jogar isso aqui no lixo comum, né? Tem legislação e uma consciência ecológica e de meio ambiente também que a gente não pode descartar. Ou leva num local lá que recolhe lixo eletrônico ou doa pra alguma pessoa que trabalha com recicláveis aí e já ajuda ela a ganhar um dinheirinho também. Por favor, compartilhe suas experiências se já trabalharam com essa central, com esse equipamento aí, se gostavam de trabalhar. Eu particularmente não gostava muito porque, como eu falei, a dificuldade era grande de conseguir documentação, softwares, cabos, os cabos para configuração. Era tudo muito complicado, a gente não tinha um suporte assim muito bom. Na verdade, a empresa que eu trabalhava, ela era uma quarteirizada, se é que isso existe. Existiam as terceirizadas da Siemens, que pegavam os serviços em bancos, em algumas organizações transportadoras, e daí, como era de fora, aqui na minha cidade não tinha nenhuma terceirizada da Siemens, eles passavam chamada pra gente e sobrava pra mim estar lá atender o cliente. Eu lembro que uma vez eu fui numa transportadora criar uns nós na tal da HG, e o que eu fiz? Tinha que atualizar o cartão de dados dela. Não é que eu formatei o cartão de dados e eu não tinha a base de dados dela de backup. Pense no sofrimento. Acho que foi ali que eu comecei a desenvolver ansiedade, porque a central não funcionou mais. Já subiu em alemão para começar, né? E até consegui uma base de dados com o pessoal de TI de São Paulo. Foi um parto, sei que foi terrível a coisa. Então isso lá nos meados dos anos 2000, lá em 2003, 2004, era uma RPF 3000, se eu não estou enganado. Então a gente sofria muito com isso, mas muito mesmo. Então eu acabei criando nojo dessas centrais até, na verdade. Então eu não gostava muito de trabalhar, mas tinha que fazer, né? Peço aí que dê um like no vídeo, se inscreva no canal para ajudar a gente. Muito obrigado e até um próximo vídeo.